Está no ar o Documenta Tocantins, portal de notícias dedicado à história do nosso estado. Declaro promulgada. Declaro promulgada o documento da liberdade. A primeira Constituição do Estado de Tocantins, instalado o seu Estado de Direito. Nele você encontra fotos, vídeos e notícias históricas e atuais. Acesse www.documentatocantins.com.br. Porque eu passei 36 anos morta. Eu era viva, mas era morta. Porque eu só trabalhava para ver, só via o lado do serviço, o lado da pobreza, eu não sabia porque essas pessoas eram pobres, fazer obra de caridade para as pessoas, e eu não reconhecia nada disso. Eu tinha que trabalhar mesmo. Eu trabalhava. Eu casei com outro pobre do meu jeito, que não tinha nada mesmo. É analfabeto do meu jeito também. Moisés, traz coco pra mim que eu quero quebrar mais coco. E a vida era assim. E aí fomos trabalhar, e pra mim ter filho eu tinha que trabalhar mesmo com aqueles filhos e deixar de assistir esse negócio. Minha casada não pode ir pra festa, tá lá em festa. Só queria ir pra festa quando meu marido queria ir pra festa, que eu descobri que ele namorava com as outras. Na hora que eu chegava lá, ele voltava para casa. Então eu não vivi. Eu estava viva, mas eu não via a política do país. Eu não via de onde estava vindo a exploração. Eu sabia que podia ter alguém que estava explorando. Eu vou escrever um poema que veio na minha inspiração do sofrimento do povo da nossa região. Povo pobre e abatido, mas resiste à opressão. Aqui até 74 tinha grande alegria. Pobre era dono das terras e trabalhava onde queria. Tirava a alimentação para sustentar sua família. Quando fizer a estrada, assim fala os companheiros, que foram perdendo as terras por causa do hidreneiro. E os pobres estão sofrendo no maldito cativeiro. Bom dia! 5h31. Shopping dividimos em até 4 vezes. Sozinho. 5h41. Essa é a nativa. Vem pedir a música Amor de Novela. Eu vou tocar. 5h54. Você me pediu uma música nova da Maete? Não identificou? Pega mesmo, hein? TV Santos do Posto Vale do Tocantins, Bela Vista.
dona Zeni? Pra onde dá? Pra ali, Meu caminhar. machado não dá no molejo, não. Já fez a merenda? Já? Já deu merenda pro menino? Não, vou já botar. Pois é, enquanto tu bota eu vou lá, viu? Tá bom. Cadê teu pai? Pai foi pra roça. Raimunda, tu cuida, Raimundo. Que já que nós passa aí. Raimundo, nós vamos lá pra aquela ponta de coco lá. Lá do velho João, do velho Antônio Felipe. Será que ele não vai achar nós ruim, vamos não? atravessar pro outro lado. Lá pra aquela mata. Pois é, será que ele não vai achar ruim, não? Acha nada. Chega lá, nós fazemos um acampamento. É. Porque só quebra mesmo é junto. Tem que ajudar. É ligeiro, mas a gente é muito coco. Bora, mulher, só tá aí, mas nós. Por que a senhora não vai? E aí, eu vivo doente, velho, não aguento andar pro mato, não. A minha mãe quebrava coco pra comer e hoje em dia eu coco pra viver. Este ano eu quero paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo, que me dê a mão. O tempo passa e com ele todos juntos caminhando sem parar. Nossos passos vai ficando pelo chão. Tempo que se foi, sonhos que vamos ter. Todo dia nasce, obrigado, amigo meu. Ah, gostou, né? De certo tempo pra cá, é que eu vim entender o que as músicas falam. De que é que ela tá falando. Eu tinha 12 anos quando fizeram uma marcha de carnaval que falava sobre as favelas. Eu não sabia o que era favela. Eu não sabia o que uma criança, o que a pessoa sofre dentro de uma favela. Porque tirar uma criança para levar, para botar numa favela daquela, é muito doído. 10 mil vezes melhor que dentro do mato. Mesmo crescendo analfabeto, mesmo crescendo sem saber do mundo, mas pelo menos vive como gente. Mamãe Deus, e ela vai no seu cavalão, mamãe Deus, e eu vou até que eu não tenho. Toda essa gente vai procurando paz, procurando amor. E apesar de tudo, a esperança não se desvai. Ai, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Simbora, companheira! Isso aqui, deixa eu ver, tem quantos anos que meu marido me largou e quantos anos que meu pai veio embora pra cá. Meu pai veio em 73. No mesmo ano que meu marido me largou. E ele resolveu sair para ir embora para onde o povo dele, eu fiquei lá. A minha situação é que a casa ficou quase caindo por cima de mim. Eu dormi em cima de um giralo de talo. De lá eu mudei para o município de Bom Jardim, no Maranhão. Lá em 74 eu mudei para lá. E pra cá, pra aqui pro Tocantins, eu mudei em 79. Nessa época estava acontecendo eram os despejos na região do Bio do Papagaio, porque o pessoal já tinha vindo, né? Da paia, a gente faz o coco. Da casca faz o carvão para nós cozinhar. Do bago de coco a gente vende para comprar os alimentos. E também tirar o azeite para fazer o sabão e lavar a roupa, né? E temperar também com azeite. Tira o leite também para botar num feijão, num peixe, numa fava. Em alguma coisa. Farinha. Comer com farinha. Para envarar uma casa, fazer uma parede de uma casa. Depende de tudo. Pois é, da coqueira nós não estrói nada. Quando eu pisei nessa terra, que eu olhei, era muita, para mim era muita terra, andando, quebrando coco, eu falei para a comadre Rosa do Doca, mas a Tereza aqui, eu disse, essa terra podia ser dos trabalhadores. E ela falou assim, aqui é muito difícil, o dono dessa terra é muito rico. Aí eu falei, pois ele é rico, podia dar essa terra pra gente. Porque a terra, os trabalhadores não têm terra, nem eu não tinha, eles também não tinham, viu, na terra. Divina, vou te dizer,
divina, vou te contar. Se tu não quebra coco, e hoje tu vai apanhar. Olha, antigamente, as pessoas que não tinham terra, onde chegava na localidade, o que ele cercasse, ele era dono. Então o cara vinha de avião, voava por cima e ia lá e fazia o documento da terra. Mas como que era? Eu não sei como era que eles faziam esse documento, mas que eles fazia. E despejavam com violência as famílias para poder ficar com a terra. Além disso, eles tinham o apoio do poder instituído, que eram as Forças Armadas e o poder político, e do GETAT, Grupo Executivo das Terras Araguaia-Tocantins, que nessa época foi criado com poder maior do que o poder do presidente da República. Era para defender, segundo eles, as terras federais. Sou fazendeiro aqui e hoje eles estão invadindo as terras tituladas, dizendo que os títulos da GETAT não valem. Dizendo que o povo do sul é invasor, é grileiro, né? Então nós não somos nem invasor e nem grileiro. Apenas nós chegou aqui e esses vagabundos daí pega, vende as terrinhas, vende as posses deles. Era posse, né? Naquele tempo era posse. E vende, recebe, nunca tinha visto dinheiro, né? A gente chega com um pouco de dinheiro aqui e eles pegam e vendem as posses para nós, né? Dizem que os pobres é vagabundo e que não tem educação. Mas isso não é verdade, nós temos compreensão. Deixa eu ver se eu entro aqui. Só sabe cantar um pé de coco, né? Porque só... Se tocar com os maribonas, o nego volta pra trás. José deixa, não é? Não, deixa dar pra lá. E eu pro que é, né? Não, minha irmã, aí tem rabo preto. No Maranhão, o pessoal me tentou muito eu associar no sindicato do Maranhão. E eu disse que eu não ia associar porque eu não sabia o que era sindicato. Se eu soubesse o que era sindicato, eu ia me associar. No dia que eu soubesse, eu me associar, mas não sabia o que era e ele não sabia me explicar. E aí nós fomos fazer trabalho na base para criar sindicato. Os outros davam dinheiro do seu trabalho, eu dava dinheiro de quebra de coco babaçu. Aguenta, coração rei sofredor. Eu só carrego no meu ombrinho. Por onde é, Maria? Ai, Jesus Cristo. Um passo foi o sindicato, o outro foi a igreja. Porque a Bíblia, ela toda fala da terra prometida. O nosso padre daqui, que era o padre João Capriola, ele não falava de comunidade. E eu só podia conversar com o pessoal se fosse assim, através da igreja, através da leitura, através dessas coisas, era que eu podia conversar com o pessoal. E tem padre que gosta muito das ofertas. Eu não gosto de falar do direito dos trabalhadores, mas das ofertas, adora oferta. E o Padre João adorava essas ofertas. Eu não estou falando mal do Padre João, mas estou contando o que ele era. Ele também dá óleo que tempera e faz sabão. Lá no meio do sertão ele é apreciado. Da casca faz o carvão, da palha faz o galpão. O caboclo do sertão dorme de pé espalhado. Só que a casa coberta de palha assim, da palha do coco é mais fria. Até é mais quente. A senhora prefere a palha? Você sabe que eu nunca pensei uma casa assim de... Mas eu acho, sei lá, eu acho bom assim, cobertinho de palha. Tenho 65 anos. Minha arte é quebrar coco direto, todo dia. Quebro coco, tiro azeite, faço calvonca. Mas não me dou bem fazendo calvonca. Quando eu faço calvonca, fico ruim, fico tonta. Ficou botando. Já criei 2 filhos que Deus me deu e estou criando 3 netos, quebrando coco. Tenho 33 anos e gosto de quebrar coco e tenho precisão também. Tenho 6 filhos para criar. O marido vive no mundo caçando serviço.
Eu não li a Bíblia, mas eu era muito encabulada com essa história da igreja que a gente é pobre porque Deus quer. Quando eu via meu pai dizia assim, ai, mas tem Deus para me dar que o diabo para levar, eu ficava doida, porque eu trabalhava demais e o diabo sempre levando, era muito difícil. Eu comprei uma Bíblia e eu vou estudar. Que Deus é esse? Que homem é esse? Que pai é esse? Que tem os filhos e deixa uns com a barriga cheia, outros com fome. Não, eu vou ter que estudar. Porque eu trabalhava o dia, à noite, eu botava a lamparina e ia ler. Fala. Quem? Faz tempo, tá? Ó, desde a idade de 10 anos, tá nesse rojão aqui. Minha senhora vai fria. Por isso eu trabalho de segunda a sexta, para todo dia eu ter essa comida bem que vão comer mais meus filhos. É uma comida saudável dessa, ó. Como vocês estão vendo aqui. Arroz com feijão. Cortar. Isso. Direto tem ovo assim? Tem não, minha filha. Mas sabe o que é que nós traz mais pra cá? É farinha com pimenta, malagueta e sal. Nós comemos. E nós achamos bom. O saquinho da farinha tá ali, com um bocado de pimenta dentro. Aí come a farinha. Aí come a Nós farinha. pisa a pimenta com sal, bota numa caçopa, né? Nós bota dentro, machuca e mistura, faz uma farofa. Aí Gente, bora comer farinha com bora, sal. gente, almoçar. Todo mundo, bora almoçar. E pimenta. É só assim mesmo. Farinha com sal e pimenta. Já estamos acostumadas. Acostumando. Deixa eu ver isso. Nós achamos bom, gostoso. Isso aqui faz a gente beber uma água, minha filha. Quando nós chegamos em casa, aí nós vendemos o coco. Aí vamos comprar o arroz para nós de jantar. Pra tirar o gosto da pimenta. É. Fica assim fraca, mas aí é o jeito, a gente vive, né? Que a gente vive é do coco. Sem terra não existe rosa. É para jogar a Bíblia no mato? Não. Não é para jogar no mato, não. Eu disse porque Padre João fala da terra na igreja quando eu vou fazer celebração, porque está escrito na Bíblia. Se ser para não falar da terra, pois eu não pego mais na Bíblia. Ele falou, não, é não fazer aquela reunião de sindicato, porque houve um tiroteio lá dentro da igreja de Agostinó. Foi uma reunião de estudos sobre sindicalismo, sobre os direitos dos trabalhadores que fizemos na igreja e fomos surpreendidos com mais de 50 pistoleiros armados querendo nos matar a nós e os trabalhadores rurais, as trabalhadoras rurais, que inclusive se encontrava a dona Raimunda, que liderou a oração do domingo de noite. E eu falo da terra, Padre João, dentro da igreja, porque a Bíblia toda fala de terra e hoje o Senhor falou das ovelhas. E ovelha não se cria no ar, se cria na terra. A terra é sagrada que cria tudo. O pastor é Jesus Cristo, mas Jesus Cristo saiu e deixou os pastores para cuidar das suas ovelhas, para voltar para lá. E essas ovelhas não podem morrer de fome. Não podem ficarem perdidas por aqui. Foi isso. Aí ele disse, olha, de hoje para frente, a dona Raimunda é a catequista e a animadora da comunidade. Eu me ajunto mais ela, ou mais essa, ou outra, nós compramos um pacote de arroz de 2. Porque não dá de nós comprar um sozinha. Aí nós vamos tirar aquele pacote de arroz. Nós compramos 1 quilo de açúcar. Nós 2, eu fico com meio, a companheira aqui fica com meio. Por exemplo, se eu quebro 10 quilos de coco que eu vendo a 70 centavos, ele vai dar R$7, né? Ele dá R$7. E eu quebrando esses 10 quilos de coco limpinho, e eu fazendo azeite, eu tiro 6 litros de azeite, de 10 quilos, tem vezes que eu tiro 7. Aí eu vendo a R$3,50 o litro, às vezes até R$4. Eu acho que eu tiro mais lucro do que vender a almenda do coco. O saco de arroz de 5 quilos é de quanto é? É R$8 lá. É R$8. Aí o coco de 60 centavos.
coco de 60 centavos, né? A gente quebra o quê? 6 quilos, 5, né? É 2 dias para quebrar coco para comprar, pagar um pacote de arroz de 5 quilos. Quando o dia é bom, né? E no dia também que a gente vem, que o dono tá dentro da quinta, que não quer deixar a gente entrar, quando a gente tá no monte de coco, ele chega, epa, não quero que ninguém quebre coco aqui não, pode sair. E a gente tem que sair. E aí, chega, a gente fica morta quando a gente tá, chega assim, que o dono chega, que a gente tá, né? A gente até desmaiar. Nós somos quebradeira de coco, nós sofremos demais, se rasga, sujeito a uma picada de cobra. Nós andamos demais dentro desses matos para fazer o pão de cada dia, para comprar um alimento para nossos filhos. Então, eu acho que deveria o coco ter mais valor. Eu acho muito pouco esse valor, tem que passar o dia todinho e aí quando é de noite não ganha R$5. Aí veio a questão da Comissão Pastoral da Terra, o padre Josimo e a organização social que buscava com suas defesas que diziam, é direito seu. Encontrei primeiro com a Lurdinha, que o padre Josimo ainda não estava aqui na região. O padre Josimo veio para cá, foi em 83. Eu me encontrei com a Lurdinha lá no Maxixá, numa reunião. Pedi a Lurdinha que eu queria fazer parte desse trabalho. Mas ele nunca mandou, filha, a gente invadir terra de ninguém. Mas ele nunca disse assim, tu entra naquela terra e toma pra tu. Não, ele vai dizer assim, entra para trabalhar, para vocês arrumar o futuro melhor de vocês, para dar o filho de vocês. Ele estudou filosofia, teologia, letras. Houve um resgate da população na sua celebração da fé. Antes as igrejas eram feitas, constituídas de quem dominava e de repente o povo também começou a entrar na igreja, fazer parte dessa igreja e trazer a sua cultura para dentro da igreja, sua expressão de fé. E também nós somos reprimidos dentro das igrejas, fomos ameaçados dentro das igrejas, tínhamos que fugir, andar à noite correndo para poder escapar das perseguições e das balas. Ele ensinava e educava nós como era que nós podíamos se livrar dos grileiros, né, dos pistoleiros, que aí tinha pistoleiro demais. A gente tinha até uns caminhos que a gente chamava caminho dos veacos, com medo dos caras. E sempre a dona Raimunda e o padre Josinho nunca abandonou nós. O Josinho é assim, se ele andasse junto com 12 trabalhadores, ele não tivesse dinheiro para dar café para 12 trabalhadores, ele não tomava o café, ele comprava uma coisa que desse para comer todo mundo. Reforma agrária já, que vai nos libertar. Mas o governo tá a nosso favor. Agora eles querem tirar o governo que está e botar outro do lado deles. Os invasores daqui é proveniente dos padres da região, né? Os padres que estão mandando. Porque esse povo daqui é bobo. Eles tudo tinha terra, né? Fomos presos, acusados de mortes que nem conhecíamos esse povo. Temos consciência de que foi uma questão unicamente política e para amedrontar os trabalhadores. Então esses padres lá do São Gerardo pegam e mandam matar um bocado de gente, foi da Getato, né, amor? Os fazendeiros daqui é muito bondoso, muito manso. Então quando eles invadem, nós tenta ver se tira eles assim, na karma, para não matar. Mas se fosse um lugar de gente agressiva, já tinha matado mais de 100 homens aqui. Imagina só o biquinho do papagaio aqui. Quantos trabalhadores rurais não morreram? A gente viu morrer filho de pessoa pobre, sim, do jeito da gente. A mãe fica louca porque misturou uma coisa com a outra. A mãe ficou louca bebendo cachaça na rua. Aí dizia que aquela mulher bebe porque quer. Eu disse não. Ela bebe porque ela perdeu 3 filhos contra a nação. Ela não pôde dar jeito neles. Os filhos dela viraram pistoleiro. Então, morreram matados, porque não pode só matar. Porque outro vem e mata também. O primeiro atentado foi aqui no caminho de Augustinópolis, para Xixá, na ladeira do Ceará, que a gente conhece. O pistoleiro proferiu 5 tiros na porta do carro da Toyota que ele andava, da qual eu andava sempre com ele. E nós éramos vigiados constantemente
Quase que diariamente a polícia fazia a revisão das nossas bolsas, do nosso carro. Depois do atentado, o padre Josimo devia ter ido embora. Infelizmente, ele tinha um entendimento que não haveria um outro atentado imediato. E ele estava no dia se preparando para ir embora para São Paulo. E ele disse para nós que não era da vontade dele, que ele queria ficar com o povo dele, mas que ele estava disposto a sair para dar uma acalmada para poder fazer uma leitura. Só que à noite, na minha casa, as pessoas vieram dizer que estava tudo previsto para matá-lo no dia seguinte. Eu senti que o Josimo parece que estava com medo. Ele estava, eu falei assim, Josimo, como é que tá? Ele disse, eu não sei, mas eu acho que não tá bom não. Porque em Augustinópolis, quando eu passei, muita gente olhava para mim. Muita gente. Todo mundo olhava para mim. E teve lugar que até apontaram para meu carro. E eu fui bem cedo para Imperatriz do Maranhão. E tinha uma escada que subia, que ia dar nesse escritório da CPT. Eu cheguei de manhã lá, deixei um bilhete para o padre Josimo dizendo que ele esperasse fechado dentro do escritório, porque não tinha mais condições de ele sair sozinho. Ele estava subindo a escada para ir no escritório e o bandido, por trás dele, chamou Padre Josimo, segundo o que ele mesmo confessou, porque ninguém viu, e atirou. Quando ele olhou para trás, ele atirou pelas costas. E ele foi ainda até o escritório, ficam todas as manchas de sangue pelo caminho onde ele passou. Eu fui o único que acompanhou ele. Ele passou 40 minutos, ele caminhou com seus pés até o carro, do carro foi até a maca, da maca foi... Ele subiu para o segundo andar, e no segundo andar, quando entrou, na época a nossa realidade Imperatriz era completamente diferente, e ele ficou desassistido. Ele chegou na maca, chegou a pular, que ele era um cara muito enérgico, era um cara muito forte. Ele falou, eu não posso morrer, não me deixe morrer. E ele sentou na maca e quando ele deitou, aí o sangue subiu no coração e ele não falou mais. O padre Josimo tinha a morte anunciada e denunciada a nível nacional e internacional. Ele esteve com os bispos lá em Brasília fazendo esse pedido, diretamente ao presidente da República. Falamos da luta e da necessidade de prosseguir. Os tecelões da morte forçam os teares, arrematam os fios do tecido que te cobrirá. Todos sabiam dessa morte. A cerca do latifúndio sabia. Os pistoleiros, os assalariados da morte. A polícia fardada e paisana, o jetate, os garipeiros, os bêbados, as prostitutas, as professorinhas, as beatas, as crianças brincando no areal da rua sabiam. Josimo, meu irmão e companheiro, você que lutou contra as cercas, todas as cercas. Os homens da terra, os poceiros, os saqueados. Eles sabiam. As mulheres alfabetizadas pela dor e pela espera sabiam. O prefeito, o juiz, o delegado, a UDR, os fazendeiros, os crápulas sabiam. As mãos dos assassinos poliam as armas. A igreja sabia e esperava. A haste orgulhosa do babaçu sabia e dobrava as palmas no lamento e multiplicava a ciência dessa morte. Tuas sandálias sabiam e continuaram a caminhar. Você sabia e sorria apenas, como quem se lava para chegar vestido de algodão e transparência à hora da solidão. Trago na palma da mão um punhado da terra que te cobriu. Está fresca, é morena, mas ainda não é livre como querias. Um rio de sangues convocados atravessará tua camisa, e ela será bandeira sobre a cabeça dos rebelados. Josino era bem novinho, só tinha 33 anos. Com a idade de Jesus, ele foi se entregando.
se despedindo do povo, sua saudade deixando. Sei não, no mundo não tem mais um padre igual aquele, para nós não. Primeiro o governo reagiu a nível mundial, a nível nacional, com a desapropriação de quase 70% das áreas que estavam em conflito. Para sensibilizar, foi organizada uma viagem da Dona Raimunda e do Domingos Furlan. Então ela saiu do Brasil afora, sensibilizando através da igreja, de outras organizações sindicais, para poder mobilizar a imprensa nacional. Eu fiquei na CNBB. E eu via muitas freiras, muita gente fazendo crochê, muita gente tranquilo, só comendo e fazendo crochê, rezando. E as coisas acontecendo e ninguém falando. E em vez de eu comer, eu fui chorar. Por quê? Com tanta coisa que estava passando nesse país e que ainda hoje passa nesse país, mas na minha região estava sofrida. E ninguém estava falando disso. E eu falei, olha, a irmã falou, Dona Raimunda está com saudade da família, mas eu estava com mais de 20 dias que estava fora. Falei, não. Eu estou revoltada. Que todo mundo tranquilo, olhando as televisão para ver o jogo da Copa do Brasil. Mas eu tenho fé em Deus que o Brasil vai perder essa Copa. Agora hoje dá para torcer pelo Brasil. Hoje na minha região, que são 66 assentamentos, que o pessoal tá aí, estão comendo, pode não comer bom, mas tem batata, tem macaxeira, tem feijão, tem arroz, no ano que não dá arroz tem a mandioca, para fazer a farinha, tem suas casinhas construídas, mesmo ruinzinha, mas tem. Dá para torcer pelo Brasil. Agora vamos torcer. Mas nós temos que fazer mais gente torcer pelo Brasil e ser feliz. A gente vê uma vitória muito grande. Uma vitória que se resgata na qualidade de vida proporcionada pela conquista da terra, pela conquista das cooperativas, da fábrica, das quebradeiras de coco. Ainda muito precário, tem que melhorar mais, mas é possível mudar, e só com a luta. E vamos entrar naquela terra e não vamos sair. Nosso lema é ocupar, resistir e produzir. E vamos entrar naquela terra e não vamos sair. Nosso lema é ocupar, resistir e produzir. Mandando pra cima esquerda, hein? Amanhã pertence a nós, trabalhador. Vem, lutemos, punhos erguidos. Nossa força nos leva a edificar nossa pátria livre e forte, construída pelo poder popular. MST! Essa luta é pra valer! Vai fazer a guerra quando? Já! Eu trabalho na roça, eu quebro coco, eu faço reunião nas comunidades, eu viajo, porque quando eu vou para esse lugar eu não vou brincar, passear não. Eu vou trabalhar. Para ter conhecimento das coisas e aprender, fui para a França, para a China, para os Estados Unidos e quando eu fui para Canadá. Na França eu fui para a reunião do Sem Terra, me convidaram para ir lá e eu levava um slide. Onde tinha um povo amontado no jumentinho, um iecuano, café na latra, essas coisas. E eu cheguei lá, tinha uma mesa repleta de vinho e daqueles palitinhos de trigo pra gente tomar o vinho e comer os palitinhos de trigo. E eu fiquei esperando o Sem Terra, e aquele monte de carro, muito carro, muita gente bem vestida, bem calçada, sentada lá. E eu virei pra Nicole. Cadê o Sem Terra? Ela falou, é todo esse povo que tá aqui.
Esse de Cole. Isso aqui é os sem terra, esses carros são deles, são. Esse carro é dele. Pois é, minha filha, então o Brasil tem esperança. Nós temos que lutar mais. Tem um acampamento. Os pessoal sem terra, coitado, estão querendo terra. E é isso que eles têm que fazer mesmo, porque se tá lá na rua, tá morrendo. Se vem pra cá, é a mesma situação de pobreza. Porque não tem. Estão futurando. Agora eles pegaram o caminho certo. É melhor morrer esperneando do que morrer quietinho. Bom dia, todo mundo. Ai, que coisa boa. Tá ruim, mas tá bom, não tá, Dona? Mas se nós não gritar, menino que não chora não mama e nem come. Vocês sabem disso. Assim é nós diante das autoridades, diante do governo que nós elege. Que ele está, é aquela história, eu estou com minha barriga cheia, meu cavalo passando bem. Quem quiser morrer, que morra, que eu não sou pai de ninguém. Por isso que a gente tem que gritar. Tá certo? Esse coco é bom? A maioria, né? É? Eu posso quebrar? Ó, tá aí o machado aqui, ó. Já de forma grave, infelizmente, só tá se realizando Deus o livre. Ó Senhor, nós vamos te louvar. Temos pão para comer e temos casa para morar. Agora eu quero roupa, calçado para caçar. Eu quero um bom colégio para as crianças estudar. Eu lembro desses pezinhos. Quero ver as campanhas triunfar. Correr de lado a lado e as crianças libertar. Vocês não estão libertos, meus filhos. Vocês estão escravos. Até agora. Porque não tem casa, não tem oportunidade de coisa. Mas nós vamos chegar lá. Vamos ou não vamos? Vamos? Quando a senhora tinha a idade dela? Já quebrava coco. A idade dela já quebrava coco. Ela tem, peço, 7 aninhos. Então a senhora não estranha muito ela quebrando coco, não? Não. Você fica com medo dela se cortar, né? É. Pois é, mas ela já quebra. Nunca cortou, não? Fica lá, arranha o dedo, mas sara. As mãos da gente, ó, como não fica prepinada. Desse tamanho já ajuda. Já quebra 1 quilo, quebra 1 litro. Aí tudo vai digitorando. E o coco barato.
Aí tira aquelas coisinhas, aí fica estourado. Aí passa a semana todinha quebrando, não dá de pagar. Aí a gente passa fome, se for possível. Durante o inverno ou o verão que nós estamos quebrando e comprando lá na mão dele, nós nunca pegamos um tostão para fazer outra prestação. Ele compra, né, de 60 por acaso, vende de R$1 por aí, né? Aí nós não ganhamos nada, é muito pouco demais. Ano passado que a gente comprou o babaçu, nós compramos até de 90 centavos. Mas aonde a gente não estava comprando, eles estavam comprando de 60, de 50, né? Aonde a gente está comprando, eles compram também do mesmo preço. Tem vezes que eles compram até mais do que nós. Por quê? Porque é uma concorrência. Eles não querem que a gente, né? Que a gente vai, compra, que nós somos uma empresa pequena, eles são uma empresa grande, então onde a gente está, eles sempre estão querendo passar na frente, mas onde a gente não chega, eles estão lá embaixo. Compramos uma prensa para as mubipas, né? Uma prensa, um caminhão e uma moto. Em 94, o presidente Lula andou fazendo visita aqui na região do Rio. Nessa época, eu era a coordenadora geral dessa associação. Eu trouxe ele até aqui, porque essa máquina aqui, ela dá emprego para as pessoas, ela faz o babaçu dar mais preço para as mulheres quebrarem. Mas mais importante ainda é o curso de capacitação das companheiras para saber como é que vai comercializar. Porque nós, quebradeiras de coco, não sabemos. Aqui tem que ter uma pessoa capacitada que vai assessorar elas. E nós quebrava bem, aí o homem foi, derrubou o mato e fez essa roça. Aí fiquemos sem lugar. Disse, não, você faz no outro canto. Aí fizemos o outro lá embaixo. Aí fizeram o mesmo. Aí vocês fazem ali para riba. Aí nós vamos passar lá no ponto, que é onde nós fizemos o outro. Já foram e derrubaram tudo. Vou dizer logo o nome da fazendeira, a Leda, né? Ela juntou um monte de coco e disse que não queria que ninguém passasse para a quinta dela para apanhar, que ela tinha arrendado no festival da Tobase, né? E ela disse que não queria nem me ver lá dentro. E depois eu vou agora. Peguei o saco e fui juntar os cocos. Quando eu cheguei no córrego, eu parei. Aí lá se veio ela que o cabelinho vinha voando, né? Aí ela atravessou o arame, aí veio e disse, olha, já te falei que eu não te quero ver aqui dentro da minha quinta. Eu disse pra ela, eu digo, olha, dona Leda, o coco, a terra é sua, você comprou a terra, mas o coco é nativo. Eu posso apanhar que você não plantou. Né? Não, mas eu comprei a terra, você comprou a terra, mas você dá de coco não. E você, tantos cocos, um monte de coco seu, o que eu acho aí eu ponho. E eu sou pobre, sou quebradeira de coco, pego os cocos. E aí você vai fazer o quê? Não, porque você é atrevida, eu digo, sou atrevida pelo meu direito. Agora não aceita em pé de coco, em pé de palmeira não. É junto de um lugar e aí quebra só num lugar só. E por que o senhor não deixa elas quebrar de É porque atrapalha, quando eu vou botar uma roça, aquilo já tem encostado meus pés, inchada, cortando assim, cai por rio de carro de coco, aí não dá certo. Bota um bicho, pisa em cima, um gado, uma coisa, ele atrapalha. Eu comprei isso aqui, perguntou se eu ia derrubar as palmeiras, eu vou arrastar tudo, não vou deixar uma. Quase chorar meus pés. Eu dou menino, não gosto não. Eu tenho dó de derrubar um pau desse aí. Mas o senhor tinha vontade de derrubar? Não tinha nunca. Eu vi esse menino aí tem um setor, tem uma fazenda aí, que era desse jeito aqui, o cocal. Lá tá desse jeito aí, não tem um pé. Aqui é um suprimento, para a gente juntar um coco para quebrar um suprimento. Só que com o suprimento e tudo, nós vamos vencer com fé em Deus, porque nós vamos caçar e eles não vão vencer nós. Porque por causa disso, até os pés de coco, eles cortaram uns 500, diz que tiraram a licença para cortar 500 pés de coco. Eles cortaram 1.000 e pouco, de uma quinta todo dia que nós fizemos foi chorar. Quem não pode dizer nada. Não é o dono. Mas é que a pessoa não é o dono e pronto, né? Pois é, Pois aí é. nós fica só olhando eles fazerem aquele serviço. Pois é. Mas Fazer o quê, pois né? é, a gente fica só olhando mesmo, né? Se Deus ajudasse que botasse menos um trabalho no Ibama, passar menos a gente fazer coisa dessa. Mas nunca acontece. Pra nós não tem É coisa muito melhor do que o importante. coco. Nós tínhamos uma coisinha que nós estava agarrado, era o nosso babá.
Quanto que custa isso? Aí pega dizer, não acaba com o Brasil. Aí os cabras aqui dizem assim, tu não acabou com o teu lá. Isso existe. Quando o coco vai ficando velho, aí entra um negocinho pra dentro. Ele cria isso aqui. Aí isso aqui, ele come a massa do coco dentro todinha e chama gongo. Quando eu ia pro mato, eu já levava 1 litro pra jogar dentro. Tinha vezes que eu tirava 1 litro de gongo. Aí eu torrava na panela, tirava o óleo, ele dá muito óleo, e os gongos e comia com sal, botava sal e farinha e comia. Eu gongo, eu pego frito e dou para meus meninos comer, com arroz branco eu dou. Pode te falar a verdade, eu não estou mentindo não, mas eu vou falar a verdade mesmo. Eu já usei esse óleozinho desse até no cabelo. Gostoso, tem um salzinho, ó. Olha o resultado do trabalho de hoje. Daqui eu vou vender e comprar menos de 1/4 de açúcar para fazer um café para nós tomar. Por que no Brasil tem gente que tem que ter milhões e milhões de hectares de terra e ter pobre que não tem nem um pedaço? Porque não precisa dar a terra toda, mas dá um pedaço. Tira um pedaço. Eu tô tão feliz com 5,5 alqueiros. Todo o resto da vida isso aqui não é para vender nunca. Nunca. Eu não luto pela morte, eu luto pela vida. Pela paz. Que cada companheira, que seja trabalhadora rural, elas entendam que tem que lutar por o objetivo dos seus filhos e das outras. E também cada político, cada senhores, cada senhoras que chegarem no poder. Por favor, acredite no meu pensamento e no pensamento de muitas outras pessoas que lutam por essa paz, como a irmã Dora, Josinho e outras pessoas. E lute para que nós tenhamos um mundo de paz. Eu quero morrer na minha cama da doença que Deus me dá. Eu não quero morrer na casa.
www.documentatocantins.com.br